Está começando mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômeno e estamos de volta aqui para mais uma conferência ufológica, dessa vez na Câmara dos Deputados do Brasil, não é mesmo, Sr. Ufudjek? Isso aí, Mr. PH, um dia histórico para a ufologia brasileira, um dia muito esperado e uma audiência muito bem realizada por quem foi lá. É isso aí. E para ajudar a gente no nosso bate-papo aqui hoje, ninguém melhor do que ele, que estava lá e levantou essa bandeira lá, representou todos nós lá na Câmara dos Deputados. O senhor Tiago Tiquete, e aí? Boa noite, PH, boa noite, Jackson. É um prazer estar aqui, depois de ter participado de um evento histórico, do qual o nosso amigo Ufudjek, o Jackson já participou em 2022, de uma sessão comemorativa dos 75 anos do Dia Mundial da Ufologia. Ele esteve lá no Senado falando muito bem e trazendo fatos sobre a noite que salve pobres. Isso aí. Então é isso aí. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos saber o que aconteceu nessa audiência ufológica. Protocolo militar, Jaiminho, metal com memória, OVNI tic-tac, tábua de cortar carne. Acredite se quiser. Antes de entrarmos no nosso programa de hoje, um recadinho rápido para você que é fã de ufologia e do caso Varginha e que mora em São Paulo e região. No próximo dia 3 de outubro, uma sexta-feira, um dos maiores ufólogos do mundo, Vittorio Pacatini, estará fazendo uma palestra gratuita na Fábrica de Cultura de Sapoemba, que fica localizado na rua Augustin Liberty, número 300, na fazenda de Juta, em São Paulo. Vai ser das 18h30 às 21 horas. Será um evento que terá palestra, sessão de autógrafos do livro Incidente de Varginha, que foi republicado recentemente pela editora Tábula. Mas ainda não acabou. Vocês também vão ficar conhecendo vários detalhes sobre os bastidores do filme e sobre o Incidente de Varginha que está em produção. Além, claro, de muitas curiosidades e novidades a respeito desse que é um dos maiores casos da ufologia mundial e que vai completar 30 anos agora em janeiro. Imperdível. É gratuito. Para quem gosta e for da região, não pode perder. E eu vou deixar na descrição desse episódio, também lá no Instagram, todas as informações sobre esse evento, para você que é de São Paulo e região não perder. Lembrando mais uma vez, é gratuito, então não percam. Tiquete, eu vou começar nosso papo aqui já te perguntando qual que é a finalidade dessa conferência ufológica na Câmara dos Deputados, não é isso? É uma comissão, foi uma audiência na Comissão Legislativa Participativa da Câmara dos Deputados. É uma das comissões, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, eles têm várias comissões. Comissão de Justiça, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Aviação e Transporte. Então são várias comissões e essa é uma comissão que ela trata de temas levados pelo público ou de interesse popular, vamos assim dizer. Tá, e qual que é a diferença dessa que a gente teve agora no dia 16 para outra que a gente teve em 2022? Isso. A diferença é que aquela foi uma sessão comemorativa de celebração do Dia Mundial da Ufologia, os 75 anos do Dia Mundial da Ufologia. Essa foi uma audiência oficial, vou dizer oficial, porque foi dentro de uma sala das comissões, foi durante o período das comissões, que aquela outra foi num sábado. Então o Congresso, a Câmara dos Deputados estava a pleno vapor e foi dentro de uma comissão, oficializando esse nosso pedido, junto ao deputado Chico Alencar. Foi um evento dentro de uma comissão, não foi um evento, foi uma reunião mesmo dentro de uma comissão, como se fosse algo oficial, vamos assim dizer. E qual que foi a finalidade dessa sessão que rolou lá? Qual que era o interesse de vocês de fazer essa sessão lá? Bom, primeiro era falar sobre ufologia,
pedir mais uma vez a abertura ufológica e também que os militares e o governo liberem os documentos que eles ainda mantêm sob sigilo, além de falar sobre a defesa nacional, defesa nacional, né, o segurança nacional, e também sobre a liberdade de acesso à informação. Porque hoje no Brasil a gente tem a Lei de Acesso à Informação, a LAI, mas essa lei está sendo desrespeitada pelas Forças Armadas, uma vez que a gente impetra cada vez mais pedidos de documentos e de informações, e muitas vezes o retorno ou é dizendo que não se encontrou, ou é um documento totalmente tarjado, ou simplesmente não se responde. Então, a gente estava buscando um direito de todo cidadão, por isso que eu falei quando já me perguntaram, a gente não estava falando simplesmente de discos voadores e extraterrestres. A gente estava falando sobre um direito fundamental para todo cidadão, que é a garantia do acesso à informação. Tá, vamos lá. Antes de a gente entrar na conferência ali propriamente dita, eu quero saber de você como é que são os bastidores ali com esse assunto dentro do governo brasileiro. Como é que esse assunto é visto ali pelos deputados, pelos senadores, pelo governo brasileiro em si, presidência? Você tem noção disso? Como é que é essa abertura? Tem abertura ou são poucas pessoas ali que são abertas a essa discussão? Bom, o governo brasileiro ele demonstra zero interesse no fenômeno ufológico na atualidade. Não tem nenhuma vontade de investigar. Os próprios parlamentares têm assuntos muito mais relevantes na concepção deles, e realmente a gente pode falar que sim, economia, saúde, transporte, tudo isso. Tudo, né? Menos a ufologia. Exatamente. A ufologia é importante porque ela trata de outros aspectos dentro da vida, do cotidiano brasileiro, mas realmente temos assuntos mais importantes. Mas não quer dizer que não seja debatido, né? Não precisa ser debatido. E a gente hoje não vê parlamentares apoiarem a causa, como, por exemplo, o Chico Alencar, independente do partido político que ele for. A ufologia que a CBU faz, ela é apolítica. A gente não quer saber qual o partido do deputado, a gente quer que eles abracem a nossa causa, os nossos objetivos. E é isso que a gente tem logrado êxito. E tem alguém ali dentro do governo que compra o boi da ufologia, que briga para ter liberação de documentos, ter mais clareza, ter mais transparência? Ou não? Eles fazem ali uma aguinha morna, fica ali quietinho e apareceu e dá ibope, eles fazem? Não tem. A gente já teve isso. Na época do governo da presidente Dilma, a gente tinha pessoas lá dentro muito interessadas no assunto. Inclusive, a gente conseguiu aquela reunião no Ministério da Defesa, lá em 2013, onde fomos recebidos no Ministério da Defesa, a CBU, né, juntamente com representantes das 3 Forças Armadas e também representantes do Ministério da Defesa. Então, ali a gente chegou por muito pouco mesmo. A gente ficou de criar um grupo de trabalho civil-militar. A gente receberia as informações, a gente receberia os casos que as Forças Armadas recebiam e nós investigaríamos e devolveríamos para a Força Armada para ser divulgado para a sociedade. Então, hoje, infelizmente, a gente não tem esse canal dentro ainda do governo federal. Eu tô te perguntando isso porque depois da última audiência que teve lá em 2022, não aconteceu mais nada, não se falou mais nada, não se tocou no assunto. Aí, do nada, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa audiência assim, foi justamente da nossa gravação que a gente tava fazendo da audiência lá dos Estados Unidos, que o Jackson falou, dia 16 agora tem uma aqui no Brasil também. E eu não tava sabendo. A gente, por fazer esse trabalho junto a parlamentares, junto ao governo, através da Lei de Acesso à Informação, junto a protocolos, a gente não divulga, realmente, porque é um trabalho muito burocrático e técnico, e também de convencimento. Então, quando é divulgado é porque a gente já tem 99,9% de certeza de que vai lograr êxito, seja na reunião, seja numa audiência, seja em alguma coisa assim. Porque não vale a pena também, e não é de interesse, eu acho, das pessoas, de ficar dizendo, olha, hoje impetramos um documento pedido, porque isso, inclusive, vai criar uma expectativa que vai frustrar as pessoas. E o trabalho, quando ele é silencioso, ele é muito melhor feito. Não que a gente esconda nada, mas o trabalho que, até se chegar a esse resultado de uma audiência, foi um trabalho demorado, que passou-se 2, 3 anos, que a gente já não tinha contato no governo, e mudou o de governo de Bolsonaro para o Lula mudou, então mudam todas as pessoas. Tivemos eleições também para deputado federal, então mudaram deputados federais, mudaram senadores. Então, de 4 em 4 anos, praticamente, se o governo não tem um segundo mandato, começa do zero, começa totalmente do zero. A gente perde as fontes que a gente tem e tem que construir outras pontes. Ô Tiquete, e tem alguém lá dentro, que nesse conferência que vocês fizeram, nesse contato que vocês têm lá dentro, tem alguém lá dentro que vocês podem considerar assim como o nosso olheiro
brasileiro, o nosso contato forte lá dentro, alguém que pega alguma coisa e traz para vocês, ó, tá acontecendo isso, tá rolando isso, ou não tem também isso? Não, oficial não tem. Não, oficial não tem. Eu tenho contatos dentro da Força Aérea Brasileira, que me falam de casos, me falam, que eu pergunto para eles também se esse caso é verdadeiro, se não é, se esse relato condiz e não é. Mas, vamos dizer, um olheiro lá dentro, a gente não tem. A gente tem contatos. O Fernando tem muitos contatos na Câmara dos Deputados, ali no Congresso Nacional. Eu tenho entre a Força Aérea, o Petit tem entre as Forças Armadas também. Então, mas um olheiro oficial lá dentro. Do Ministério, a gente não tem. Ainda não tem. Então tá. Então vamos lá. Então vamos falar da conferência ali propriamente dita e do que foi falado lá. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Vamos lá, Tiquete. Vamos lá. Me fala quem estava lá e sobre o que cada pessoa falou e o que cada pessoa levou lá para apresentar. Bom, a minha palestra, a minha fala foi relacionada às audiências que estão ocorrendo nos Estados Unidos, que começaram lá em 2022, depois do vídeo que foi vazado, lá em 2017 para 2018. Os Estados Unidos começaram a se preocupar muito com o assunto. Os Estados Unidos não, os parlamentares norte-americanos, né, os congressistas norte-americanos, começaram a se perguntar o porquê que estavam existindo tantos orçamentos secretos sem eles saberem para onde ia esse dinheiro. Então, o questionamento dos Estados Unidos não é necessariamente se os objetos que estão sendo vendidos são terrestres ou extraterrestres. Eles querem saber que objetos são esses e de onde vêm. Se são de outro país, se são de outro planeta. Eles querem saber o porquê que o governo americano e os militares estão gastando milhões de dólares para investigar alguma coisa que eles falam que não é uma ameaça à segurança nacional, que falam que é uma coisa que não tem importância, que falam que é uma coisa que não existe. Então, se não existe, por que está gastando tanto dinheiro? E se está gastando tanto dinheiro para investigar esses negócios, onde estão os resultados dessas investigações, dessas análises? Então, a minha palestra foi isso. Eu também mostrei alguns vídeos desses UAPs, né, esses UFOs, que o Pentágono não consegue esconder, não consegue responder, e também o mais recente, que foi aquele míssil Hellfire, que atingiu um OVNI, que parece que o OVNI foi atingido, soltou 3 pedaços, e esses pedaços parece que continuaram perseguindo o objeto, como se fossem ligados a ele, desmonta e depois monta de novo. E a sequência do vídeo, que tem 1 minuto e pouquinho, mostra que o objeto não caiu, ele continuou sobre o oceano. Então, não tem uma explicação do Pentágono. Ô, Tiquete, antes de gente entrar no restante do pessoal ali, deixa eu puxar esse aqui que eu acho interessante. Porque a gente citou isso no último episódio, que foi o que foi apresentado lá no Congresso americano. Esse vídeo de um míssil abater um possível UAP. Nós analisamos ali rapidamente, antes da nossa gravação. O Joab pegou o vídeo, fez uma análise. O Joab, inclusive, deu uma como é que eu posso dizer assim? Uma luz ali pra gente do que poderia ser, que talvez fosse um teste, um treinamento militar ali pra acertar um alvo com os mísseis e tal. Só que depois, outras pessoas foram fazendo análise também com mais calma, e a maioria das pessoas falou que aquilo ali não era um teste militar. Inclusive o Jorge Ueso, ele sempre faz umas análises muito boas. Muito boas. Ele é membro do grupo de análise de imagens da revista UFO. Porra, ele é muito bom. Inclusive, ele já tá intimado pra vir conversar com a gente aqui. Muito bom. Ele fez uma análise lá, cara, maravilhosa, com um vídeo assim, mostrando a posição que o drone que tava filmando tava, que o objeto tava, que o míssil tava. E você vê ali que pela posição do negócio, realmente não era um balão, não era um treinamento. Alguma coisa aconteceu ali, sacou? Sim. Então, eu quero saber sua opinião desse vídeo. O que você acha que aconteceu ali? Pra mim, ele é um genuíno UFO, um OVNI. É um objeto voador não identificado. A gente não sabe o que é. Eu vi algumas análises, vi do Jorge, vi de outras análises também. Uns falando que ele foi abatido e ali caiu uns pedaços e depois ele caiu, só que num vídeo de 1 minuto e 30 não mostra aquele objeto caindo. Outros disseram que não era um balão realmente, que o objeto ricocheteou, o míssil nem explodiu, o míssil parece que ele bateu e resvalou. Isso, ricocheteou no negócio. E ele realmente bateu naquilo, porque ele muda de direção. Então é um vídeo que o Pentágono até agora não se manifestou, se é real ou não é, não deu um parecer e não deu uma explicação. Então, para mim, aquilo é um OVNI, é um objeto voador não identificado que aí a origem dele a gente não sabe agora. Cara, porque olha só, para pensar um pouquinho. Nós temos 2 objetos ali voando, o UAP e o míssil que vai atingir ele. Então a gente tem um míssil vindo com uma velocidade e o objeto está no ar. Não tem nada sustentando ele está no ar. Se é um míssil atingir um avião, vai dar uma merda gigante, porque o impacto do míssil vai mandar o avião longe, vai explodir e tal. Principalmente pela força ali do impacto, sacou? Sim, e esse Hellfire, ele é um míssil que atravessa blindados, que atravessa bunkers. Então não é qualquer coisa, não é qualquer míssilzinho. Pois é, o meu ponto é que, aparentemente,
O objeto bateu nele, ele deu uma leve arredadinha assim e boa. Não teve aquele impacto e deslocou o objeto que novamente estava voando. Ele estava, aspas, sem sustentação nenhuma ali, a não ser pela propulsão própria dele. O que era aquilo que segurou a porrada de um míssil sem ele sair voando a torto por aí? Não, e o mais intrigante é que o míssil não explodiu. Aqueles destroços que te vê, aquilo é do míssil ou do objeto? Aquilo é do objeto. Então chegou a variar o objeto. Não sabemos se avariou ou se desprendeu algum pedaço. Tem gente falando que se desprendeu um pedaço e os pedaços voltaram a ele. Porque parece que os três pedaços eles chegam a voar em formação. Se fosse caindo, eles desapareceriam muito rápido da tela. Isso algumas análises que eu vi. Eu não fiz análise porque eu não sou analista de vídeo. Estou falando algumas análises que eu vi. Tem um cara no YouTube que acho que é Pixels, uma coisa assim, que ele faz umas análises bem legais. E ele falou, olha, realmente destruiu aqui e não sei explicar esses objetos que parece que até que voltaram a fazer parte do objeto em si. Então ainda é um mistério. Pode ser que ali na frente todo mundo descubra o que era aquilo, ok, mas agora a gente não tem explicação. É porque a gente lembra muito da história lá de Roswell, do metal com memória, que voltava à forma original e tudo. Eu não sei se aplica nesse caso aqui, porque tava voando e tal, não sei o quê. Mas me lembrou muito, igual no Exterminador do Futuro 2, quando cortava um pedaço ali do T-1000, voltava pro corpo dele e se unia a ele de novo, sacou? Exatamente. É exatamente isso que me lembrou ali. Então será que era algum tipo de tecnologia assim? Parece, né? A gente tá falando tudo especulação. Sim. Tô especulando, mas parece. E um aspecto que eu até apresentei na minha palestra, um aspecto interessante, é que esses objetos, esses UAPs, eles têm aparecido cada vez mais em zonas de guerra, ou em área de segurança, ou em bases nucleares. E aquele mar do Iêmen ali, ele tem uma frota americana. Então, não sei o que estava acontecendo ali, se estava tendo alguma manobra militar, mas os relatos estão cada vez mais indicando que eles estão aparecendo nessas zonas de conflito ou de segurança. A gente vê muito também que eles divulgaram um segundo vídeo também, que tinha ali aparentemente OVNIs tic-tac saindo no mar durante o treinamento militar deles ali, da Marinha. A gente vê muito isso acontecendo lá nos Estados Unidos, principalmente ali na costa da Califórnia, onde o famoso OVNI tic-tac, o primeiro ali que a gente conheceu, que ficou famoso em 2014, né? Apareceu. Isso. Você tem algum relato, algum caso assim parecido no Brasil com a Marinha? Não, porque a Marinha, inclusive, é muito difícil ela divulgar algum relatório pra gente. Quem mais divulga relatório pra gente é a aeronáutica. Exército e Marinha falam que não tem nada, e a gente sabe que tem. A gente tem relatos de militares da Marinha, que eu já ouvi, que o irmão de um colega meu que era da Marinha falou que já viu luzes próximos ao navio que ele estava, mas eles não sabiam o que significava, eles só viram as luzes, não tinha uma explicação de ter luzes debaixo d'água, mas aquilo não foi relatado para o público. Então a gente fica meio que tateando no escuro quando a gente fala de outras forças armadas. Eu tenho uma informação de um controlador de voo da Marinha que serviu a bordo do Minas Gerais e depois do São Paulo, os dois porta-aviões, né? E ele relatava que os pilotos lá, volta e meia, eles avistavam alguma coisa, faziam um relatório e mandavam pro Estado-Maior. Isso é recente? Não, ele deu baixa já tem alguns anos, mas ele é um militar, ele tinha acho que 26 anos de carreira de controle de voo. Então ele tinha essa interação, né, com os pilotos, ele via pelo radar lá os objetos e tudo. Então ele relata, teve vários casos. Inclusive um dos objetos, ele tinha uma forma de tábua de cortar carne. Foi a descrição que ele deu. Porra! E esse objeto ele não era pequeno não, cara. Era um troço imenso. E foi visto durante uma operação conjunta com uma outra marinha. Esses treinamentos que a Marinha faz com outros países, né? Foi visto no meio desses treinamentos aí. Eu pergunto isso porque o OVNI tic-tac, ele é basicamente avistado nos Estados Unidos. A gente não tem um outro relato dele ter aparecido em outro lugar. Pelo menos até onde eu sei, todos os relatos que a gente tem de tic-tac são com a Marinha Americana. Tem. Por favor, compartilhe. Em 1947, 23 de julho de 1947, em Campo Mourão, aqui no Paraná. O caso do José Higgins. A gente já comentou desse caso. Sim. É pior que mesmo. A mesma relação, cara. É a mesma descrição, exatamente. Até nos detalhes, o detalhe de uma estrutura externa que tinha nos tic-tacs que os pilotos relataram é o mesmo que o José Higgins relatou. Não só isso. Em 1959, se não me engano, em Bahia Blanca, Argentina, o objeto tic-tac entrou e saiu do oceano. Bahia Blanca é uma praia na Argentina. Então, um objeto... vamos dizer, muita gente, eu acho, que se hoje trouxer muitos relatos de objetos cilíndricos, charutos, vão poder ser associados ao tic-tac. Caramba.
Aproveitar aqui que nós estamos falando desses assuntos aí que a gente citou no último episódio, eu vou puxar mais um aqui, até porque o Petit tava lá nessa audiência que você tava também, e eu queria muito conversar com o Petit depois também pra saber a opinião dele, porque provavelmente o Petit pode ter falado pra todo mundo assim, eu já avisei, eu já sabia, eu falei pra vocês. Mas como que você recebeu, ô Tiquete, a notícia lá de possibilidade de vida, bioassinatura de vida em Marte? Eu, se eu não me engano, há alguns anos atrás, tinha alguma coisa dizendo que um meteorito vindo de Marte, uma coisa assim, eles tinham encontrado bactérias. Sim, eu citei isso no último episódio, mas depois eles falaram que foi uma contaminação cruzada. Então, bom, pra mim, o que isso prova? É que Marte já teve vida. Sim. Né? Quer dizer, se está confirmado que Marte já teve vida. Ponto. Se é uma vida inteligente, se é uma vida que saiu de Marte e veio para a Terra, os Anunnaki, essas coisas, não sabemos. Mas abre uma possibilidade muito grande de ter tido vida, vou assim dizer, vou falar de carne e osso, mas sim, sólida, né? Uma coisa assim maior, animais. Sim. Vida mesmo, ratinhos, passarinhos, esse tipo de coisa. Isso. Já descobriram que Marte tem gelo, antigamente falavam que não tinha gelo nos polos, falavam que Marte era seco, descobriram que tem água debaixo da superfície de Marte. Então, Marte vai cada vez mais se mostrando, vamos dizer, uma terra no passado. Ano passado, se eu não me engano, a China mandou uma nave fazer pesquisa no lado escuro da Lua. Ela fez algumas pesquisas lá, nesse lado escuro da Lua e na Lua em si. E quando eles voltaram a analisar os dados, eles chegaram à conclusão que a Lua já teve atmosfera em algum período do tempo. Ela tinha atmosfera. A Lua, se eu não me engano, era um pedaço da Terra, não é? Não tem gente que fala isso, que foi com um choque de meteoro se criou a Lua. Então, se ela teve vida, não sei se... Porque nunca teve atmosfera, né? Como é que perdeu a atmosfera? Foi quando começou a circular ao redor da Terra, quando ela desprendeu... Isso eu não sei, estou conjecturando. Ela se desprendeu da Terra e se desprendeu com um pouco de atmosfera da Terra? Não sei. Não sei se na época do planeta Terra... Eu também não sei como é que isso funciona. Mas é interessante, é interessante. Mas o meu ponto é que eles falaram isso, que já teve atmosfera em algum período da época ali, da criação do universo na Lua, e Marte também. E que essa atmosfera foi embora... E quando essa atmosfera foi embora, a vida acabou. Então eles especulam também, inclusive o estudo deles tem essa finalidade, é saber como que tá o processo de deterioração da nossa atmosfera aqui. Se a gente corre esse risco também de perder esse campo geomagnético que a gente tem, perder a atmosfera. Eles querem entender o que aconteceu na Lua e em Marte para esse processo da atmosfera deles acabar, para entender se isso pode acontecer aqui na Terra também. E, cara, eu acho isso muito interessante, porque a gente tá falando ali de períodos cósmicos, falando de milhões de anos de diferença ali entre um e outro. Então, vai saber o que tinha lá em Marte antes, vai saber o que tinha na Lua antes, e vai saber o que vai acontecer com a Terra também daqui, sei lá, milhões de anos. Se a gente vai virar uma outra Lua ou outra Marte. Isso, a gente não sabe. É por isso que quando o pessoal fala, a ciência não confirmou... Não, a ciência não fala assim, não existe vida fora do planeta, não sei o quê, porque a gente consegue enxergar os mesmos fenômenos físicos da lei da física a 5 milhões de anos-luz. Gente, no universo 5 milhões de anos não é nada, viu? Porque o universo está em franca expansão e cada vez mais a gente descobre uma coisinha nova na ciência do universo. Então, quando você fala assim, são as leis universais, são os pilares da ciência. Para você ter uma ideia, um dos pilares da ufologia eram as fotos do disco voador da Barra da Tijuca. Era um dos pilares da ufologia mundial. Aquelas fotos maravilhosas que foram feitas na Barra da Tijuca nos anos 50. Que o Claudeir Covo, anos depois, descobriu que foi uma farsa. Com uma chapinha, era uma fichinha, que geralmente o ônibus tinha fichinhas, né? O ticket do ônibus era uma fichinha jogada pro alto. Por dois jornalistas, se eu não me engano, não lembro o nome do jornal. O Jacques deve lembrar. E o Claudeir desvendou, destruiu um dos pilares da ufologia mundial. Caramba. Então a ciência é isso. A ciência ela se autodestrói e se autorreconstrói. Há poucos séculos atrás a gente achava que a Terra, e alguns idiotas ainda acham, que a Terra é plana. Algum tempo atrás a gente achava que o Sol girava em torno da Terra, que a Terra era o centro de tudo. E a ciência que falava isso, tá? Era a ciência que falava isso. Hoje em dia a gente vê que não é isso. Muita coisa que a gente bate o martelo hoje, amanhã pode não ser mais, né? Tem isso também. O café era um vilão. A carne de porco, quando eu era criança, era vilã. A carne de porco fazia mal, porque era de porco, tinha gordura. A carne de porco é uma das carnes mais saudáveis que existe. É igual o ovo, né? Hoje o ovo faz mal, amanhã o ovo faz bem. O ovo, não, se você comer muito ovo, você vai ter colesterol alto. Hoje o ovo é um dos melhores alimentos que tem. O chocolate era
o chocolate era vilão, hoje faz bem com o chocolate. O vinho fazia bem pro coração, hoje já falam que não faz. Cada dia é uma coisa diferente. Exato, é a ciência. E falando em ciência, eu vou jogar essa bola agora pro Jackson, porque eu sempre me pergunto o seguinte, com o James Webb ali no espaço agora, a gente tá fugindo um pouco da nossa conferência ali, mas é tudo ufologia, então vamos lá, depois a gente volta. Mas com o James Webb no espaço agora, com lentes melhores, pegando estrelas que estão muito longe e tal, não seria mais fácil, Jackson, a gente descobrir luz artificialmente criada em algum planeta com o James Webb? Ele conseguiria identificar isso, que é uma luz artificial? Cara, com o James Webb eu acho que ainda não. Mas com outros telescópios que vão surgir por aí, eu acho muito possível, viu? É que a resolução do James Webb ainda, para esse tipo de observação muito específica, ele ainda não é apropriado. E o James Webb, ele não faz exatamente uma observação visual, ele capta a luz que vem, né, obviamente, todo o espectro infravermelho até o ultravioleta, e faz uma análise dessa luz que chega, entendeu? É como se, por exemplo, ele separasse as bandas e a partir dessa separação ele pudesse dizer assim, aqui tem oxigênio, aqui tem hidrogênio, aqui tem carbono, é isso que tem nesse local aí que tá emitindo essa luz. Entendi. Então, ele não faz a observação direta, assim, sabe? Mas tem outros projetos aí que já estão em andamento para futuros telescópios que possivelmente eles façam esse tipo de captação e isso está nos planos, inclusive. Isso é uma hipótese dos cientistas, inclusive, de captar luz de cidades ou de grandes construções em órbitas de estrelas e planetas. Voltando à nossa conferência ufológica brasileira, Tiquete, quem mais estava lá e o que eles falaram? Tava o Petit, tava o Pacatini, você, quem mais estava lá? A Lala apareceu lá depois, mas ela não estava na bancada, né? Isso, a gente compôs a bancada, eu, o Petit, o Fernando e o Pacatini. E vieram especialmente e somente para essa audiência, a Lala e o Carlos Odoni, os membros da Comissão Brasileira de Ufólogos. Além de outras pessoas também interessadas e muito interessadas pelo fenômeno, alguns colegas nossos também de Brasília, entusiastas, pesquisadores. Então foi uma audiência, não teve a mesma popularidade do que a CPMI do INSS, mas tinha bastante gente lá, assim. Inclusive no final, eu dei uma entrevista juntamente com o deputado Chico Alencar para a TV Câmara ao vivo, para falar sobre esse tema. Então, o tema, e a imprensa mostrou, né? O tema, ele levantou criou um interesse muito legal da imprensa. O Pacatini falou, depois de mim, ele falou sobre o caso Varginha, afirmou que os militares estão guardando documentos do caso, existe fita do ET de Varginha, fotos, e ele criticou os militares pelo IPM, né? Pelo inquérito policial militar, falando que os militares disseram que era o mudinho. E aí ele fez uma rápida linha do tempo que o mudinho tinha que ser o The Flash. Ele tinha que ter sido visto pelas meninas, tinha que ser visto pela aquela senhora que viu no zoológico, tinha que ter sido visto capturado pelos bombeiros, então o mudinho era o The Flash. Não era o mudinho, era o The Flash. E, obviamente, ele criticou também o Serjão dos Foguetes, Serjão, vamos debater ufologia com ufólogos sérios. Tô te convidando, na boa, de fazer uma bancada pra gente debater ufologia. Ufologia, fecha aspas. Ele não vai, Tiquete. Ele só coloca os argumentos dele, só coloca as coisas dele pra quem não entende e não tem como argumentar com ele. Aí ele passa por entendido e o sabe tudo, sacou? Mas se ele for pegar e bater de frente com você, ele nunca vai aceitar, porque ele vai perder na discussão. Não, mas então isso aí acho que é chamar à toa. Eu ia chamar assim um naipezinho legal. Eu ia chamar o Jackson, ia chamar o Petit, ia chamar o Pacatini. Putz, eu ia moer ele. E pra pimentar, eu chamava o Rafael Amorim. Então ia ser bem legal o negócio. Ele poderia debater ufologia, pra aprender um pouquinho, porque ele fala muita besteira. Eu só acho que a gente tinha que colocar na cabeça do pessoal da ufologia pra parar de ficar dando engajamento pra ele. Se o cara falar uma merda de ufologia, ignorar totalmente, porque ele fala. Mas aí eu não consigo, já. Eu juro pra você. Pra ganhar like, né? Eu me segurei Segurei não, eu respirei, eu pensei em botar coisa no lugar, porque tiveram duas participações ali críticas, uma muito mal educada, e a pessoa estava totalmente deslocada ali, ela foi sem saber o que estava sendo discutido, ela foi sem saber o porquê que existia uma comissão daquela. Foi lá para lacrar, tanto é que ele chegou com aquele chapéuzinho de alumínio e com o microfone de lapela pendurado no paletó.
Quando ele entrou, eu vi que aconteceu alguma coisa não muito normal. E as perguntas que ele fez, as acusações, chamando o pessoal de circo, que ele era um circo, foi muito mal educada. Se mostrou uma pessoa despreparada, é jovem ainda. Eu espero que ele aprenda com a vida, porque você pode, num local democrático, e graças a Deus a gente ainda vive numa democracia, você pode contestar, mas faça com educação, se intere do assunto, do que está sendo tratado, porque ele não era o local. Assim como ele falou que era ridículo que fosse tratada ufologia no ambiente de uma Câmara de Deputados, muitas outras pessoas acreditam que é o ambiente correto para ser tratado. Agora, peraí, só uma aspas. Se a gente tá falando de uma parada que invade nosso espaço aéreo, leva cidadãos à contra-vontade, devolve, faz isso, faz aquilo, rouba gado, eu acho que é uma questão de segurança nacional e o governo deveria olhar sim para isso. Eu também acho. Ali ele elencou que o Brasil tinha que olhar mais para a ciência, Eu concordo com tudo isso, concordo. Então ele que trabalhe para que esses temas sejam levados para alguma comissão no Congresso Nacional. Nós, CBU e Revista UFO, trabalhamos para que esse assunto sobre ufologia, sobre lei de acesso à informação e sobre defesa nacional fosse levado para aquela comissão. Então ele foi muito mal educado. Aí teve um outro também que falou que é ufologia na ciência, que não sei o quê. Esse entende menos ainda, né? É um racionalista, ele entende muito menos ainda do que estava sendo tratado ali, porque a ufologia realmente não é uma ciência. Não é. Ainda. Mas a ufologia, para a investigação ufológica, um ufólogo de verdade, faz pesquisa de campo, ele usa todas as outras ciências. A gente usa química, física, matemática, biologia, astrofísica, astronomia. A gente usa várias ciências para a nossa pesquisa. E ele se mostrou uma pessoa totalmente ignorante nesse aspecto. A contribuição podia ser, olha, eu acho que a ufologia realmente não é uma ciência, que ela precisa de metodologia científica, concordo plenamente. Existem cursos que te dão um direcionamento metodológico científico, que é o curso da MUFON, de pesquisador de campo. Ele te dá uma metodologia, um padrão, uma metodologia científica. Não quer dizer que você tem que ir para um laboratório, e ficar fazendo amostra. Não, você tem pessoas que fazem isso. Mas a metodologia científica é uma metodologia de pesquisa. Então ele foi muito infeliz, os dois foram muito infelizes em aparecer ali. Foi para ganhar like, o outro era mais um tema mais partidário, que é algo que eu já falei, e a gente não leva para partidário, a gente leva para pesquisa ufológica. A gente não quer saber se quem vai receber a gente é PT, PL, PSDB, PP, Centrão, não quero saber disso. Eu quero pessoas que acreditem no que a gente busca e que, se possível, nos apoiem. Simples assim. Perfeito. Ô, Tiquete, eu quero tentar, eu não sei se, provavelmente você não vai conseguir me dar essa resposta, infelizmente, quem dera se conseguisse, mas vamos lá, eu quero tirar uma dúvida com você. O que chamou a atenção do Senado americano ali para o assunto da ufologia não foi discos voadores, não foi pessoas sendo abduzidas, não foi isso. Foi que estava se gastando muito dinheiro, um dinheiro que não era destinado a isso, mas estava sendo usado para isso, para fazer a pesquisa. E esse dinheiro saía do dinheiro dos contribuintes. Então isso motivou eles a começar essa investigação para saber onde que esse dinheiro estava sendo aplicado e o que eles descobriram. Eu vou agora jogar essa situação para o Brasil. Como é que isso funciona no Brasil? As pessoas que eu falo é no sentido militar, tá? As pessoas que controlam esse segredo, que controlam essas informações. De onde que vem a verba para eles? Tem algum departamento que destina verba para eles? Não tem? É uma verba que entra por fora também? Como que funciona isso? Ou o Brasil não tem nada disso? Sempre acontece alguma coisa, é de fora? O Brasil não tem nada disso. O Brasil já teve Cioane, já teve Operação Prato, já teve investigações, prometeram um relatório final da Noite dos Salvos Homens, isso nunca aconteceu. A gente não tem planejamento, a gente tapa buraco. O Cioane ele foi criado para investigar casos diante de uma enormidade de casos que estavam surgindo. Mas não foi um planejamento, porque o planejamento você tem um início, meio e fim. Ele começou e acabou. Então não tem um departamento no Brasil especializado nisso? Não existe. Não tem. Tudo que é feito de investigação é pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, com verba deles própria. É isso? Sim, é uma rotina. Se chega para eles, investigam, se vê se tem uma coisa mais perigosa, uma ameaça, eles vão agir. Se não tiver, vai arquivar, vai perder, não vai nem catalogar. Durante um bom tempo, todo ano, os documentos que a Força Aérea recebia, ela mandava para o Arquivo Nacional, né?
Tem uma lei para isso. Ficou anos e anos, alguns anos, sem nenhum documento ser enviado para o Arquivo Nacional. Você acredita que realmente não teve, nesses 3, 4 anos, nenhum avistamento? É claro que teve. O que aconteceu é que o grupo dentro da Força Aérea, que era responsável por receber, catalogar e enviar esses documentos para o Arquivo Nacional, foi encerrado. Então não é feito mais cadastro nenhum de avistamento, de nada? Hoje em dia não se sabe como é feito. Volta e meia eles jogam assim uns 20 documentos no Arquivo Nacional. Mas não é uma coisa padronizada, não tem uma regulação para isso? Não tem regulação, não tem uma coisa padronizada, não tem uma equipe. Isso eu te falo vindo de militares da ativa dentro da aeronáutica. Cara, eu acho isso muito estranho. O Brasil tratar isso dessa forma, quando você vê os Estados Unidos tratando de uma forma totalmente diferente. Mas essa é a diferença, dos Estados Unidos com o Brasil. Primeiro, eles têm um orçamento 10 vezes maior que o nosso. Segundo, eles também têm os mesmos problemas que a gente. Em menor escala. Eles têm problema político, econômico, social, tem todos esses problemas. E tem alguns problemas até maiores, né? Que se metem em guerras aí à torta direito. Mas eles têm um orçamento muito grande para a área militar e eles se preocupam com o que tem no espaço aéreo deles. Não porque eles acreditam que sejam discos voadores de seres extraterrestres. Eles se preocupam com a segurança nacional daquele país. Tivemos o ataque a Pearl Harbor, tivemos as Torres Gêmeas, tivemos vários atentados nos Estados Unidos. E os Estados Unidos são o inimigo público número 1 da grande maioria de países de esquerda, países islâmicos, países que os Estados Unidos representa o imperialismo, ele representa o capitalismo. Então os mais radicais que são contra isso vão querer atacar os Estados Unidos. Então eles têm uma atenção muito maior para isso, diferente do Brasil. Ninguém quer explodir uma bomba no Brasil, ninguém quer fazer um atentado terrorista no Brasil. Já foram alguns descobertos antes que isso acontecesse, graças a Deus. Mas a gente não é o alvo número 1 do mundo. Mordecai, eu fico me perguntando o seguinte: aconteceu com as Varginha. Supostamente caiu uma nave, seres, isso foi recolhido pelo exército, levado lá pra ESA, aí veio um avião de fora e catou. Teve o caso Feira de Santana, caiu, sei lá, uma nave, aí foram lá também, pegaram, levaram. Teve a Noite Oficial dos OVNIs, teve a Operação Prato. Como é que isso funciona? O exército pega isso tudo aí, vira para os Estados Unidos, liga e fala assim: vem cá buscar que a gente não quer nada disso? Não. Os Estados Unidos falam assim: estou indo aí buscar. E foi? É isso? É isso. Sendo bem didático, é isso. O Brasil Cara, eu não consigo conceber uma coisa dessa. Eu também não consigo. O Brasil não Como é que você entrega uma parada dessa assim, para os outros e você não tem o mínimo interesse em estudar? Isso, exatamente. Interesse pode até ter. Interesse pode ter. Mas aí tem uma política externa. Falar olha, vocês não têm capacidade para estudar isso. Você vai dar problema para vocês. E o Brasil fala, realmente, não vou gastar dinheiro com isso. Isso aqui, para mim, se descobrir que eu tenho um discodão aqui, vai dar um problema para mim, pro Brasil. Os Estados Unidos falam, realmente vai dar um problema para você, vai dar um problema para mim também, porque eu vou começar a associar com o que eu tenho. A história deve ser essa. O bate-papo deve ser esse. Eu não consigo conceber uma coisa dessa porque existe um protocolo para essas coisas. Quando alguma coisa cai aqui, tem um protocolo. Mesmo que seja com o auxílio dos Estados Unidos, tem um protocolo aqui que é seguido. Então, eu fico pensando assim, não tem ninguém responsável direto por isso? Quando acontece uma parada dessa, cai no colo do primeiro que atender. Ah, caiu ali, ligaram pra Marinha, é a Marinha que vai atender. Ah, caiu um negócio lá, o Exército foi lá, o Exército que assume? É assim? O de Varginha, segundo os pesquisadores, dizem que os Estados Unidos avisaram que tinha um objeto no espaço aéreo brasileiro que ia cair em Varginha. Isso o Petit fala, Não, isso aí eu sei também, que eu conversei já com um militar já, que ele inclusive fala que tinham militares americanos dentro da ESA ali nessa época. Isso. Então, eles, de alguma forma, eles sabem o que está acontecendo. Eles têm o NORAD, eles têm os satélites todos captam isso. O Brasil tem um ou dois satélites de transmissão, tem um satélite de espionagem de dados, se não me engano. Então, é tudo baseado na tecnologia deles. Então, eles mandam. E o Brasil não tem interesse, não tem dinheiro, não tem força política. Se eu sou o Brasil, sinceramente, caiu Varginha, um discodor aqui de Varginha, eu abro o bico. Eu falo, caiu e eu quero estudar e tá aqui comigo. Sim. Mas aí a gente não sabe os acordos que aconteceram, né? E se não tem esse interesse do Brasil em estudar esse tipo de assunto a fundo, pegar, guardar, estudar, analisar, por que o sigilo com a documentação? Aí é diferente, porque, por exemplo, você tem um registro. As Forças Armadas recebem o registro, recebem uma foto, recebem um vídeo. E aí, para não se complicar, para não ter que gastar, sabe o Jaiminho do Chaves? Para evitar fadiga? Isso, é isso. Para eu ter que investigar, eu vou ter que ter recursos para isso. Aonde que eu vou tirar recursos? Vou tirar recursos da educação? Eu vou tirar recursos de programas sociais? Cara, eu acho que no Brasil está tudo, em primeiro lugar, baseado em orçamento.
no orçamento. O cara vai ter que explicar, eu preciso de um orçamento para pesquisar um disco voador. Aí nego vai falar o seguinte, porra, com tanto problema no Brasil, tu vai pesquisar disco voador e ET, tá falando sério? É isso. Que governo brasileiro teria coragem para arriscar uma eleição, ou arriscar 4 anos de governo, falando que pegou um disco voador? Primeiro dia uma novidade, segundo dia uma novidade, terceiro dia uma novidade, no quarto dia o nego já tá acabando. Cadê o dinheiro aqui que não repassaram para mim para eu pagar, sei lá, a merenda escolar? É isso. É a mentalidade brasileira. Cara, eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Isso é uma teoria da conspiração que já circula há muito, muito tempo. Mas pra mim, não é teoria da conspiração. Eu acredito que isso aconteceu de fato. Mas eu vou julgar isso pra vocês dois. Eu quero a opinião de vocês dois. Depois da história do ET de Varginha, teve uma reunião, eu não vou lembrar agora, acho que foi em Campinas, com militares de alto escalão, inclusive militares de outros países vieram. Uma reunião a portas fechadas. E logo depois se anunciou que o Marcos Pontes era o primeiro astronauta brasileiro. Aí o pessoal fala e especula que o Brasil entregou tudo que eles tinham de Varginha ali para os Estados Unidos em troca de mandar um brasileiro para o espaço. O que vocês acham disso? Isso é real ou é teoria da conspiração? Se é real eu não sei, mas que é plausível é. Cara, isso é bem possível, né? O senador Pontes, em momento algum eles mandariam um Zé Mané para lá. Para ele ter ido, ele seria o número 1 da lista brasileira. Tá? Se a gente tivesse... a gente está conjecturando que tem essa teoria. Mas se o Brasil tivesse que mandar alguém para o espaço, ele seria a pessoa a ser mandada, de qualquer forma. Que era o mais capacitado, mais treinado, mais preparado. Então não foi por falta... Ele não seria descartado por desmerecimento técnico ou capacidade técnica profissional. Não. Mas eu também joguei essa teoria de que a gente entregou tudo isso para ganhar uma vagazinha num voo espacial. Você acredita nisso, Jackson? Cara, a possibilidade existe, né? Mas falta aquela confirmação mais... oficial. Digamos assim, uma confirmação mais oficial, né? De que foi isso que aconteceu, né? Ô, Tiquete, depois disso tudo que a gente conversou aqui, a gente deu um apanhado no que rolou lá nessa audiência, o que a gente pode esperar aqui pra frente? Vai ter novas audiências? Essas novas audiências, elas têm interesse de trazer alguém relevante pra falar, algum militar, alguém que teve algum contato com alguma coisa, trazer um denunciante, igual era o caso dos Estados Unidos, ou porque das 2 vezes que a gente teve isso aqui, ficou só na área ali dos ufólogos, trazendo pesquisas, trazendo fatos, pedindo liberação de documentos. Não teve, assim, uma coisa, que eu posso falar assim, nossa, agora o negócio andou. Olha o que esse cara que eles trouxeram falou. Não tem isso. Tem algum interesse? Tem algum plano para fazer isso acontecer aqui ou não? Não é interesse, é objetivo, é meta. Isso o deputado Chico Alecrim falou, olha... estamos trazendo os ufólogos aqui para eles apresentarem o ponto de vista deles, apresentarem os requerimentos deles, mas eu acredito que a gente tem que trazer também militares da ativa, da reserva, acadêmicos, cientistas, que queiram contribuir com o debate, sendo a favor da hipótese extraterrestre ou não. O debate é para isso, é bom para isso, se debater. Então é nossa intenção sim de continuar o nosso trabalho. De repente você ouve assim, nova audiência. Você vai nem saber que vai acontecer nova audiência, você vai saber assim, quando tiver já confirmado, que é o jeito que a gente trabalha. É nosso interesse. A gente tem pessoas que, na minha opinião, que tem 2 ou 3 na cabeça, que teriam interesse em falar. Peraí, calma. Peraí, eu te pergunto isso agora. Você tem alguns nomes assim que poderiam trazer alguma coisa relevante? Quem seriam elas? Tem. O Manuel Buenas, que foi o controlador de tráfego aéreo, que vetou alguns pilotos da Noite Sal dos Obras. O Jackson conhece ele. Ele, eu acho que falaria. Ele era o contador de tráfego aéreo de São José dos Campos. Ele viu, ele registrou no radar, ele orientou o piloto a perseguir o objeto. Então ele é uma pessoa que poderia falar. Temos o Jordão, não, qual o nome de que perseguiu o Jackson? Do piloto? Ele estava na Azul, acabou de se aposentar. O Kleber Marinho. Acabou de se aposentar. Ah, é? Acabou de se aposentar, eu tô tentando falar com ele. Eu já entrei em contato com a filha dele já. Saber. Impressiona, mas quando eu for falar com ele, me chama que eu quero falar junto também. Olha. Vamos agilizar isso então. Outro que já deve estar se aposentando aí é o Viriato, o comandante Viriato. Ele estava trabalhando na Sideral, que acho que é uma companhia aérea, acho que é daqui de Curitiba, inclusive. Eu tô desconfiado que ele mora por aqui. E que também deve estar aí em vez de se aposentar também, né? Exatamente. O Kleber acabou de se aposentar, eu vi uma postagem do nada
da filha dele, entrei em contato com a filha dele já falou com ele que eu quero falar com ele, só que falou, olha, ele tá muito aí, acabou de se aposentar, tá se inventando uma vida nova, eu logo eu vou dar um toque nele, porque eu acho que ele inclusive conhece meu pai, eu conheci o meu pai. Ah, é? É verdade, né, os dois pilotos. Eu acho que meu pai na época em 85, ele era tenente, meu pai em 86, meu pai acho que já era major, então provavelmente conheceu meu pai. E na hora que a gente conseguir divulgar que a gente está procurando por militares, o Petit deve conhecer um monte, o Fernando deve conhecer um monte. Você conhece algum? Eu conheço vários, da ativa inclusive, só que uma coisa que eu acho nos Estados Unidos é que eles estão também defendendo que esses delatores ou quem esteja na ativa não sofra nenhuma consequência por delatar. Né? E isso é algo que os congressistas americanos estão ouvindo dos delatores, que olha, tem muita gente que tem medo de falar porque vai ser prejudicado na sua carreira. Então a gente teria que garantir de alguma forma isso aqui no Brasil também, porque eles não vão querer falar. Eu tenho coronéis, eu tenho tenentes coronéis, eu tenho brigadeiros, tudo isso. Que eles já me falaram, um dia, quando a gente chegar, um de nós vai chegar ao comando da aeronáutica. E eles podem ter certeza que tudo vai sair. Eita. Então, esse pessoal não vai falar. Eles não vão acabar com a carreira, porque são militares de carreira, são de alta patente. Se não tiver uma garantia muito forte e confiável, e mesmo assim eu acho que eles não devem falar, sendo sincero, acho que não deve falar, porque vai prejudicar a carreira dela, porque a promoção para brigadeiro não é todo mundo que chega a tenente-coronel que chega a coronel e vira brigadeiro. Não é todo mundo. É uma escolha. Independente da sua classificação da turma de formação, é uma escolha e muitas vezes beira a escolha política, de amizade. Então o cara não vai querer perder uma patente de brigadeiro porque falou isso. Mas teremos sim pessoas muito interessantes, se for um dia vocês falam, e acadêmicos, né? Vamos para o Serjão dos Foguetes para falar lá. Quem sabe o Serjão dos Foguetes não explica pra gente que o ET de Varginha era um macaco com problema genético, fugindo de uma caverna inundada em Minas Gerais durante uma tempestade. Quem sabe o Serjão não fala? Serjão, vem falar com a gente, Serjão. Serjão, amolece esse coração, Serjão. Vamos aprender. Aprender é bom. Você ia falar alguma coisa, Jackson? Não, eu só ia falar pra ele não fugir, mas eu achei, não, deixa. O recado do Tiquete já foi perfeito. Então tá. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Falamos sobre eu vou chamar assim de essa audiência ufológica na nossa Câmara dos Deputados. Eu espero que outras venham, que tragam coisas relevantes. Eu quero muito ver alguém ali do meio militar botando a boca no trombone, falando que sabe, tacando fogo no circo. É isso que eu espero. Até lá, agradecer muito sua participação aqui, Tiquete. Valeu demais, meu amigo. E já te intimo aqui no ar pra você não ter como fugir, pra gente gravar um episódio aqui de quedas de OVNIs, tá? A gente citou muitos casos aqui de quedas aqui e nós precisamos conversar. Eu tô para escrever a 3ª edição do Queda de OVNIs. Pois é, então a gente tem que agilizar isso aí pra quando você lançar o 3º, a gente já ter um episódio ali também pra gente fazer. Beleza? Perfeito. Então já fica preparado aí. Tiquete, vou deixar o espaço aqui pra você. Se você quiser mandar um recado pessoal, divulgar alguma coisa aí, meu amigo, fica à vontade. Beleza, mais uma vez, só para agradecer a todos. Lembrando que a gente tem a revista UFO, que ela agora, em setembro, voltou a ser publicada. A princípio ela vai ser só da forma digital, e isso é bom porque fica mais atrativa para o público. Você pode imprimir depois, se você quiser. Ela pode ser comprada por qualquer pessoa no mundo que fale português. Mais dinâmica e com muito mais páginas. Então, é só entrar ali no site da revista UFO, www.ufo.com.br, e ali na loja da UFO tem os produtos da revista UFO. Tem também a revista UFO, que estamos chegando à edição 300. Essa de setembro é 298. Estamos chegando à edição 300 da revista UFO, a mais antiga, mais situada, a maior revista ufológica do mundo. É isso aí. Valeu demais. Senhor UFO Jack, fala o pessoal aí das nossas lives do Alô Terráqueos e do Portal Fenômeno, que tem muita novidade lá, né? PH, eu tenho uma novidade, acho que nem você tá sabendo ainda. Opa, vamos lá. Cara, o Fenômeno, ele tá virando uma rede, na verdade, porque tem o portal, tem o canal, vai ter o podcast, tem a loja, vai ter o canal no TikTok, tá se expandindo cada vez mais, e eu não tenho nem como controlar mais. Então, vocês vão encontrar o Fenômeno em várias mídias diferentes aí. Então, vamos levar essa informação de qualidade, né? Levar informação
para onde ela precisa ser levada. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai ajudar a gente nessa tarefa aí de esclarecer, né, para diminuir um pouquinho a ignorância no tema, né? É isso aí, meu amigo, é isso aí. Tamo junto. Eu não tenho nada para deixar na descrição do episódio hoje porque nós falamos dessa audiência. Mas, se você for lá na descrição do episódio, tem uma novidade. O link do nosso site, acreditesequizerpodcast.com.br. Nosso site agora substitui o antigo Apoia-se e o Patreon. Então, agora, para vocês apoiarem o podcast, entrar no nosso grupo do WhatsApp, vocês vão acessar acreditesequizerpodcast.com.br, fazer a assinatura de vocês por lá, acessar o nosso grupo do WhatsApp e lá vocês podem baixar todos os episódios em MP3 para o celular, para onde você quiser, para escutar onde você quiser, sem propaganda do Spotify, sem nada atrapalhando. E lembrando que todo mês vai ter sorteio lá para quem tiver com a assinatura em dia. Inclusive, essa semana aí nós já vamos sortear uma caneca e uma luminária de um fantasminha muito legal pro pessoal lá. Eu botei uma enquete lá no grupo, o pessoal escolheu o que queria ser sorteado esse mês, e eles escolheram a caneca e essa luminária de fantasma. Então, se você quer participar do nosso grupo, participar dos sorteios, baixar os episódios para não ter problema com o Spotify, entra lá, acreditesequizerpodcast.com.br. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais notícias ufológicas. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, senhor Thiago Tiquete? Acredite, se quiser. É isso aí.